Bem, olá a todas e todos. Eu sou Ernesto Giglio. Estou aqui para apresentar o nosso trabalho Mar Sem Lixo, condição necessária e suficiente. Está aqui nessa primeira tela a nossa equipe, né? Eu aqui, professor Roberto Bazanini, o aluno Marcelo Ogata e a aluna e professora Aline Ramos de Lima. Nós estamos representando aqui algumas instituições, entre elas a Universidade Paulista, a Unip, a USCS, Universidade de São Caetano, o Instituto Federal de São Paulo e a Unifesp, né? Bom, a questão orientadora dessa pesquisa que está em andamento é quais são os problemas e as soluções para os resíduos sólidos que estão presentes nos recursos hídricos, nos rios, lagoas, represas, né? Áreas costeiras, né? E isso tem uma importância porque é uma crescente degradação dos recursos hídricos, não só no solo, mas também os recursos hídricos, e nós não temos muita legislação específica sobre o tema, né? E essa degradação acaba tendo um impacto direto nas atividades econômicas de turismo e de lazer, por exemplo, no Rio Tietê, na represa Guarapiranga, para citar dois aqui do estado de São Paulo, né? Sobre os fundamentos teóricos que guiam as nossas análises, só vou pontuar aqui, né, os três eixos que constituem uma rede, que é a complexidade de tarefa, a interdependência e a governança. Significa que algumas tarefas são tão complexas que necessitam de conhecimentos específicos, criando uma interdependência entre vários atores e a necessidade de um conjunto de regras de como se trabalha em conjunto, que é a governança. A economia circular e a sustentabilidade, né, com os seus princípios de buscarmos aí, pelo menos, manter o equilíbrio dos sistemas ou retornar a um equilíbrio anterior. E a policy making, que é a teoria sobre como se implantam projetos públicos privados, né? Essa é uma pesquisa em andamento de natureza qualitativa. Basicamente, nós estamos utilizando análise de conteúdo a partir de dados que são coletados na produção acadêmica, em documentos do governo, em documentos ou vídeos de entidades com atividades de análise e proteção ambiental, discursos nas mídias e apresentação de casos também nas mídias. Nós encontramos nas mídias um bom material de análise, né? E qual é o nosso caminho? Como é que nós estamos emergindo aí nos dados? Primeiro, vamos tentar, né, como toda análise de conteúdo, encontrar as variáveis convergentes nas várias fontes, a partir daí elaborar uma matriz das variáveis mais constantes e, ao final, um dos objetivos de um trabalho qualitativo é levantar hipóteses, oferecer hipóteses para a realização de pesquisas quantitativas futuras, né? É interessante até o momento que as várias fontes são convergentes em alguns itens, é claro, né? Por exemplo, as causas da degradação, mas elas são muito diferentes nas suas proposições. Por exemplo, a produção acadêmica ela é mais analítica, ela vai nas causas, né? Quais são os problemas, quais são as causas, mas as suas soluções assim são muito genéricas, por vezes até ingênuas, como por exemplo aumentar a fiscalização nas praias, né? E a partir de 5.000 artigos iniciais na base Scopus, nós chegamos só a 14 artigos que efetivamente tratam do assunto. Os documentos do governo, em geral, são proposições de trabalho coletivo sem entrar na gestão, né? A gestão cabe às equipes que implantam as propostas. A exceção é o Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar, que foi editado em 2001 e que tem linhas de ações. Os documentos de outras organizações são mais de conteúdo alarmista. Olha, o rio está morrendo, olha, o plástico está fazendo muito mal, né? Mas também não se preocupam, não deve ser o objetivo, apresentar soluções. E as mídias de casos, essas são mais interessantes porque elas focam nos resultados já positivos. Elas mostram, nós fizemos isso e o resultado foi esse, né? Com muita propaganda das empresas e instituições envolvidas. Um dos projetos que se chama Projeto Mar Sem Lixo, aqui na Baixada Santista, né, próximo da cidade de São Paulo, que motivou até o título desse artigo, é um desses projetos de sucesso, né?
Bom, as convergências dos resultados até o momento são que dois dos maiores problemas são a falta de conhecimento e capacidade dos agentes em como que se aborda, né, um problema desse, como que se cria uma rede local e como que se realiza a gestão, que no caso tem que ser uma gestão adaptativa, né? Então, como falta esse conhecimento, né, isso é o que nós temos visto nas várias fontes, acaba não ocorrendo a emergência de soluções locais, né? E as análises mostram que esse é um caminho, né? Criar redes locais, mesmo que temporárias, não importa, existem características específicas de redes temporárias. O principal é que os atores que estão diretamente envolvidos no fenômeno, sejam os impactados, sejam aqueles que impactam a degradação, tenham que participar. Essa participação é fundamental, né? E a operacionalidade dessa rede, né, ela está diretamente associada a uma governança colaborativa e a uma gestão adaptativa. O que quer dizer isso? Ou todo mundo ali do local participa na medida do possível, né? Ou então a gente não vai ter resultados. Existem muitas evidências de projetos locais de outros assuntos, como reciclagem e outros, né? Assistência a pessoas com deficiência e tal, que mostram assim as redes locais com participação dos atores locais obtêm sucesso, né? Então, a palavra necessária que aparece ali no nosso título, por enquanto ela continua válida, já a palavra suficiente não se mantém, porque já era esperado, né? Mas agora a gente está vendo na pesquisa que a degradação de resíduos, a degradação de recursos hídricos tem a ver com a degradação dos recursos no solo. Uma coisa está ligada à outra, até porque boa parte da degradação de recursos hídricos vem de resíduos que são carreados no solo, né? Então, é tudo uma interligação, né? Que indica aí uma abordagem de ecossistemas, né? O interessante da pesquisa até esse momento é que tem tecnologia para se coletar os resíduos sólidos na água. Estamos falando só de resíduos sólidos, tá? Outros problemas, tais como vazamento de óleo, é outra história, né? Então, tem várias técnicas, mas ainda sem adoção em escala. Então, nós estamos entendendo que lá para adiante, talvez daqui a 1 ano, 2 anos, no término da pesquisa, a gente consiga apresentar um modelo de gestão dos resíduos sólidos na água, né? Então, essas eram as informações iniciais que a gente tinha aqui para a gravação por aqui.